enquanto mendiga ajuda menino chorando. Pai milionário espia e fica impactado ao ver. No meio do vai e vem frenético da rua principal do centro do Rio de Janeiro, um garotinho de 8 anos, vestido com uma camiseta surrada e calça curta, sentava-se no chão frio e áspero. Seu rosto sujo de lágrimas, os olhos vermelhos e inchados, tremiam enquanto um choro desesperado escapava de sua garganta pequena. Lucas não conseguia parar de chorar, e sua voz se perdia entre o burburinho apressado da multidão que simplesmente passava ao seu lado, sem dar a mínima para aquele olhar de puro desespero. Por favor, alguém ajuda minha mãe. Ela está doente de verdade. Ele murmurava entre soluços, como se seu apelo pudesse tornar o pesadelo real menos pesado. Mas ninguém parava. Os passos apressados e os gritos de vendedores ambulantes dominavam a cena. Um carro buzina alto, e o ronco dos motores cria um pano de fundo implacável para essa tristeza esquecida. Foi enquanto Dona Cida falava com voz rouca, tentando consolar a criança, um homem misterioso observava tudo de longe. Entre as sombras de um prédio de vidro reluzente, Miguel se mantinha escondido, seus olhos fixos na cena que despedaçava seu coração. Ele era um empresário milionário, vestido em traje impecável, mas toda a riqueza do mundo não conseguia aliviar a dor que queimava dentro dele. Miguel não queria estar ali. Ele tinha deixado Lucas e Mariana, a mãe do menino, anos atrás, preso na loucura de sua fome por poder e dinheiro. Mas ali, naquele instante brutal, ele viu mais do que uma mendiga ajudando um garoto sozinho. Ele viu sua própria culpa pintada em cada lágrima, em cada gesto de carinho daquela mulher humilde e no sofrimento daquele filho esquecido. A dor apertou como um punho dentro do seu peito, um nó insuportável que o fez tremer. Miguel sentiu um frio na espinha, conforme um segredo sombrio e silencioso. Uma razão poderosa que o manteve afastado por tanto tempo. Ele estava a um passo de revelar sua presença, de desenterrar o passado, de enfrentar o filho que ele tanto amava. Mas então travou. Por um segundo, o mundo pareceu congelar. O que faria? O peso da culpa era forte demais? Ou a verdade poderia finalmente libertá-los, ou enterrá-los para sempre? O silêncio pesado ficou no ar. Miguel hesitava, e a dúvida cortava mais afiada que uma navalha. Será que ele teria coragem para encarar o que um dia deixou para trás? Ei, antes de continuarmos com essa história incríveis, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel hesitou, o coração acelerado, e num instante que parecia eterno, a multidão ao seu redor desapareceu. Ele encarou Lucas, o filho que ele havia abandonado, e a dor o atravessou como uma faca. Mas antes que pudesse decidir, um grito cortou o ar, fazendo-o voltar ao presente. Fogo! Fogo! Uma mulher apressada, com o rosto aterrorizado, corria pela calçada. O som do grito ecoou como um alerta, e os olhares se voltaram. O caos tomou conta da cena. O calor do fogo tocou Miguel. Ele se virou, as mãos trêmulas, desejando encontrar uma forma de se aproximar de Lucas, mas a fumaça já pairava no ar. A gente empurrava, a confusão aumentava,
e ele viu Dona Cida se levantando rapidamente, puxando Lucas para longe do perigo. "Vem, menino, rápido!" gritou ela. E foi nesse momento que algo devastador aconteceu. Um estrondo ensurdecedor ressoou, e a estrutura do prédio próximo desabou, soltando uma nuvem de poeira e detritos. Um pedaço do telhado caiu diretamente sobre Dona Cida, e ela foi arrastada para o chão, a sacola de comida voando para longe de suas mãos. Lucas, paralisado e em choque, olhou para a mulher que lhe oferecera esperança em meio à sua dor, e o desespero tomou conta dele. Miguel sentiu seu peito apertar com a cena. Queria correr para ela, queria agir, mas um grito dentro dele segurava seu corpo. "Ela não pode estar machucada! Não pode!" A fumaça já avançava, escurecendo suas visões e engolindo as esperanças. As pessoas começaram a se afastar, mas o filho, Lucas, estava tão perto, e num movimento impulsivo, Miguel atravessou a multidão em direção à cena caótica. "Lucas!" ele gritou, a voz rasgando sua garganta. O menino estava parado, os olhos fixos na figura caída de Dona Cida. Havia algo ali que fez a realidade de Miguel desmoronar: o reconhecimento. Ele se aproximou mais e viu o rosto dela. Uma onda de reflexões o atingiu como um tsunami. Dona Cida não era apenas uma estranha. Era Mariana, seu amor do passado desaparecido, agora transformada na mulher que ele havia esquecido. Mariana? A incredulidade tomou conta de Miguel enquanto lembranças o atacavam. O tempo tinha sido cruel. Ele olhou ao redor, buscando ajuda, mas tudo que via eram rostos assustados. Algumas pessoas filmando com seus celulares, como se aquilo fosse um espetáculo. Eu estou aqui!" gritou ele, tentando abrir caminho. As lembranças dos momentos que passaram juntos voltavam em espiral, enchendo sua cabeça. Algo dentro dele quebrava. Dona Cida, sua antiga esposa, estava ali, tão perto e tão distante ao mesmo tempo. A vida que ele havia escolhido separou-os, e agora o destino lhe apresentava um segundo golpe com uma brutalidade universitária. "Lucas!" As lágrimas escorriam do rosto do menino enquanto ele tentava tirar Dona Cida de debaixo dos escombros. O pânico tomou conta da cena. Miguel não sabia o que fazer. A dor que sentia agora não era apenas por uma vida perdida, mas pela vida que poderia ter, que ele mesmo destruiu. Num momento de clareza, Miguel se lançou para o lado, empurrando os escombros com força, mas o solo ainda chamava por ele, e tudo parecia desmoronar. Ele estava prestes a se deparar com a verdade que nunca imaginou que vivesse, e isso o assustava mais do que o fogo à sua volta. Mas enquanto lutava, uma figura familiar começou a emergir. O olhar de Lucas o atravessou. Como ele iria reconciliar todo esse caos? O passado, o presente, as vidas entrelaçadas. Tudo estava prestes a explodir como as chamas à sua volta. O que Miguel faria agora, com essa revelação, poderia mudar tudo. E nesse entrelaçar de vidas e destinos, a fumaça tomou conta do espaço, obscurificando não apenas a visão, mas também as escolhas que agora pairavam como um fardo fresco em sua consciência. Miguel ainda lutava contra os escombros, a adrenalina correndo em suas veias. O calor do fogo afligia seu rosto e a fumaça tornava tudo nebuloso. Ele estava a poucos passos de Lucas, seu filho. O desespero tomou conta dele, mas o olhar do menino o paralisou. O que fazer? A cada movimento, o estrondo do prédio em chamas ecoava em seus ouvidos, misturado aos gritos de pânico da multidão que se aglomerava ali. Miguel empurrou uma viga de madeira, e a poeira subia, ocultando a paisagem caótica. Ele não podia falhar. Não novamente. O peso do passado o assolava.
Me ajuda, por favor. Lucas gritou com uma voz entrecortada, apavorado. Dona Cida estava sob os escombros, e a agonia no semblante do garoto fez o coração de Miguel disparar. A culpa o consumia. Mariana, sussurrou, mas o que aconteceu a seguir foi repentino e desconcertante. Um grito estridente rasgou o ar. Uma mulher se aproximou correndo, seu rosto pálido e os olhos arregalados. Ele simplesmente desapareceu. Ela tremia e a multidão começou a se dispersar. Sem entender o que estava acontecendo, o caos parecia se intensificar. Quem desapareceu? Miguel perguntou, virando-se. A frase mal havia saído de sua boca quando ele viu um grupo de jovens apontando para o espaço entre os prédios. Aquele menino! Ele estava conosco! O que era isso? Os corações pularam quando eles começaram a olhar naquele ponto, com um pavor inesperado. Miguel não entendia. Uma onda de pânico subiu em seu peito, enquanto tentava ligar as peças. Mas algo não estava certo. Aquela mulher, que ligação ela tinha com Lucas? A cena se tornava cada vez mais estranha. Lucas trocava olhares com Dona Cida, debaixo dos escombros. Um misto de esperança e medo em seu olhar. Miguel avançou mais perto, seu instinto o levando cada vez mais a mergulhar na confusão. Lucas, você está bem? A voz de Miguel soou em meio à fumaça, mas a resposta do menino foi uma revelação que o atingiu como um soco no estômago. Ele não é meu pai, Lucas disse, e seus olhos brilharam com lágrimas. Eu nunca soube, mas Dona Cida, ela nunca quis me contar. O ar escapou dos pulmões de Miguel. O que ele estava ouvindo? O que estava acontecendo? O garoto estava falando de uma verdade que ele não conseguia compreender. E tudo ao seu redor começou a girar. O caos explodindo em confusão. Dona Cida começou a se mover. E com isso, Miguel finalmente percebeu. Ela não era apenas uma mendiga. A expressão dela misturava dor e uma resolução interna. A verdade. Lucas, você precisa saber da verdade. Ela ofegou, tentando se levantar. Mas antes que pudesse terminar, um novo estrondo ressoou na cena, e Miguel voltou os olhos para a mulher que havia gritado. Ela estava segurando uma velha foto rasgada, e algo ali não estava certo. A verdade que você não queria que ele soubesse. Você não pode escondê-lo para sempre, ela gritou, avançando sem medo. Miguel olhou para a foto e sua mente girou. Era uma imagem antiga que ele conhecia bem, mas que representava tudo que ele havia renegado. Memórias se atropelavam em sua mente, e a conexão soava mais forte do que a confusão. Então, o desespero tomou conta dele novamente. As chamas ao redor pareciam se aproximar, mas agora havia um novo tipo de calor. A verdade estava a poucos passos de toda aquela confusão. A revelação chorava por se libertar, enquanto Lucas olhava entre os dois, buscando respostas para uma pergunta que nem ele sabia fazer. O mundo ao redor parecia se abrir, revelando fissuras em cada mentira que ele havia acreditado. Você é meu? Você é meu irmão? Lucas bradou. As palavras ecoaram no ar pesado, e junto com isso, fogos e escombros. Miguel sentia que a vida estava prestes a tomar um novo rumo. E naquele instante decisivo, a única coisa clara era a confusão que o cercava, uma verdade prestes a emergir em uma tempestade. O espaço ao redor deles parecia expelir tudo feito parte da vida que conheciam, e Miguel, com o coração acelerado e sem saber o que pensar, apenas sussurrou para si mesmo. O que mais eu não sei? Miguel não conseguia processar as palavras de Lucas. Irmão? A confusão dilacerava sua mente. Como assim? Ele se virou para Dona Cida,
Mas a mulher estava lentamente levantando a cabeça, ofegante e machucada, seus olhos marejados de dor e esperança. Lucas, a verdade é mais complexa do que você imagina. Suas palavras mal saíram de sua boca antes que outro estrondo ressoasse. Um fragmento do prédio em chamas despencou, envolvendo o trio em fumaça. Miguel avançou, desesperado, enquanto a multidão começava a se dispersar em pânico. Dona Cida, o que você quer dizer? O que está acontecendo? A voz dele tremia, quase em desespero. A adrenalina pulsava em suas veias, seu corpo lutando contra o impulso de fugir. Eu nunca quis contar a verdade, mas a vida nos empurrou. Sua mãe, não sou apenas a mendiga que você vê. Seus olhos brilhavam com uma mistura de culpa e determinação. Na verdade, eu sou. Antes que pudesse terminar, uma explosão ensurdecedora ecoou, fazendo o chão tremer. Miguel sentiu seu corpo ser arremessado para o lado. A fumaça envolveu tudo, tornando a respiração quase impossível. Ele se levantou, olhar perdido, buscando desesperadamente por Lucas. O garoto estava agachado no chão, coberto de poeira, com um olhar vazio e atordoado. "Lucas!" Miguel gritou, mas a fumaça soprava sobre eles, criando um véu entre pai e filho. Ele se movia rápido, sua mente fervilhava em busca de respostas. Foi então que ele notou algo. Um velho colar na mão de Lucas, um item que parecia estranhamente familiar. Miguel não conseguia acreditar. Era o mesmo colar que ele havia comprado para Mariana anos atrás, um presente de amor. A confusão se transformou em choque. "De onde você conseguiu isso?" Ele se agachou ao lado do garoto, o coração batendo violento no peito. Lucas, ainda confuso, olhou para o colar, depois para Miguel. Uma lágrima escorreu pelo rosto do menino. Dona Cida, ela sempre disse que era especial. Foi um momento de revelação que feriu Miguel mais do que qualquer coisa. A verdade começou a se revelar. Foi então que ele percebeu, pela expressão no rosto de Dona Cida, que seus medos se concretizavam. Se Lucas não era só um filho abandonado, isso significava que a relação deles, pai e filho, era muito mais complicada. "Não, não pode ser!" Miguel murmurou, enquanto o peso da descoberta o esmagava. Ele sempre pensou que seu abandono era uma maldição, mas isso tudo, agora, parecia um quebra-cabeça cujas peças não se encaixavam. Mas antes que ele pudesse processar, o caos aumentou. Um grupo de pessoas, uma multidão que antes estava apenas assistindo, agora olhava para eles com expressões de medo e indignação. "Olha, aquela mulher é a mãe dele! Estão tentando escondê-lo!" Alguém berrou. Um murmúrio percorreu a multidão, criando uma onda de pânico. "Precisamos sair daqui!" Miguel agarrou Lucas, um instinto protetor emergindo. Mas ele não podia ignorar Dona Cida. Algo dentro de si gritava que a mulher não era apenas uma estranha. Ela fazia parte de uma trama muito maior. "Não! Vá! Leve-o para longe!" gritou ela, tentando se erguer, seu esforço visível. "Isso não pode acabar assim!" Mas a multidão estava pegando fogo com a expressão de escândalo. Miguel hesitou. A raiva, a dor, a culpa se misturavam em sua mente. Ele olhou para Lucas. O medo nos olhos do menino o tocou profundamente. "Mas quem sou eu se eu deixar você?" Ele mal podia discernir entre seu papel como pai e a verdade cruel que estava prestes a devastá-los. Em um instante, tudo desmoronou. Mais uma explosão ecoou e parte da estrutura colapsou. Miguel percebeu que o perigo não era apenas o fogo, mas tudo o que aquilo representava, sua escolha de deixá-los para trás. A multidão estava agitada, a verdade ainda não revelada, pairando como uma sombra pesada.
Dona Cida, você não vai ficar para trás. Precisamos enfrentar isso tudo juntos, ele declarou. Mas as palavras mal haviam saído de sua boca quando um grito estrondoso cortou o ar. Suddenly, a figura familiar surgiu entre a fumaça, uma mulher que Miguel jamais esperava ver novamente. Era sua mãe, uma figura do passado que ele tinha abandonado, agora ali, seus olhos cintilando com uma mistura de desespero e revelação. Miguel, ela começou, mas a confusão se espalhou. A revelação que ele nunca soube que precisava estava prestes a explodir novamente, mudando tudo para sempre. "O que você está fazendo aqui?" ele gritou, a incredulidade o dominando. O mistério profundo e enredado da vida deles estava prestes a se desvelar. E Miguel se perguntou, com um aperto no coração: "O que mais eu não sei?" Miguel estava atordoado, a cena se desenrolando diante de seus olhos como um filme descontrolado. A mãe dele, a mulher que achava ter perdido para sempre, estava ali, em pé, entre as chamas e destroços. "Miguel!" A voz dela veio trêmula, mas havia uma força escondida, algo que o puxou de volta ao presente. Ele não conseguiu processar o que estava vendo. O tempo parecia ter parado. "Mãe!" A palavra saiu como um sussurro entrecortada pela fumaça que a cercava. Luzes de sirene se acendiam ao fundo. Os gritos de desespero da multidão pareciam ecos distantes enquanto ele tentava entender por que ela estava ali, naquele momento caótico. "Escute, há algo que..." a mãe disse, lutando para se aproximar, a determinação estampada em seu rosto marcado. Mas antes que pudesse continuar, um novo som cortou o ar. Uma explosão ensurdecedora. A estrutura já comprometida do prédio desabou em um ruído ensurdecedor. Miguel olhou horrorizado. Um novo fragmento de concreto caiu entre ele e Lucas, lançando poeira e estilhaços para todos os lados. Ele não podia mais perder tempo. Precisava salvar Lucas e Dona Cida. A verdadeira urgência da situação o empurrou para frente. "Lucas, fica comigo!" ele gritou. Mas o menino estava paralisado. As lágrimas escorriam enquanto ele observava Dona Cida sob os escombros. A mulher que tinha sido uma âncora em sua vida, agora em perigo. "Dona Cida, nós vamos te tirar daí!" Miguel assegurou, agachando-se para ajudá-la. Ela sorriu fraco e murmurou algo que ele mal conseguiu ouvir. "Você precisa saber a verdade." Miriam, a mãe de Miguel, havia chegado mais perto, mas o fogo começava a se espalhar, engolindo o que restava da cena. Ele hesitou novamente, o corpo dividido entre a necessidade de resgatar Lucas e o desejo de entender o que estava acontecendo. "Você não sabe o que está por trás de tudo isso, Miguel," a mulher gritou, suas palavras cortando como facas. O pânico crescente na multidão a tornava ainda mais urgente. "Você precisa escolher." Dentro dele, a dúvida crescia. Uma decisão realmente difícil. As vozes ao redor se tornavam confusas. Uma cacofonia de gritos e gritos de "foge" e "ajuda." E quando ele olhou para Lucas e Dona Cida, o impacto de uma nova revelação foi como um raio. "Ela não é a sua mãe." Uma voz familiar emergiu da multidão e Miguel virou-se para ver um homem que não via há anos. Era seu irmão, Pedro. "Ela é minha mãe também, Miguel. Somos todos filhos dela." As palavras foram como uma bomba explodindo em sua mente. Tudo o que ele pensava que sabia, cada escolha, cada decisão, agora parecia repleto de mentiras. "Como você pode dizer isso?" Miguel estupefato olhando de Pedro para Dona Cida, a mulher que sempre acreditou ser o coração da sua vida. "Você não está falando sério." "Estou. Ela teve uma vida que você nunca soube." O desespero na voz do irmão dizia que a verdade era mais complicada do que imaginava.
O caos aumentava e a estrutura em torno deles começava a ruir. Miguel sentiu seu mundo desabar. Ele queria gritar, queria entender, mas o calor dos incêndios e as sombras do passado estavam prestes a consumir tudo. Lucas, ele gritou, seu coração em chamas. O que mais estava escondido? A revelação estava ali, esmagando-o, e um novo pânico tomou conta dele. A fumaça encheu seus pulmões e o calor era quase insuportável. Ele sabia que precisava agir, mas a confusão era palpável. Quantas verdades ele havia ignorado? A identidade deles, a conexão com Dona Cida, tudo girava em círculos. Vocês dois! Miriam gritou, puxando Miguel para perto. Você não pode deixá-los. A vida que você escolheu está quebrando tudo de novo. Precisamos enfrentar isso juntos. E no meio do caos, Miguel estava paralisado, a luta constante dentro de si. E enquanto a fumaça envolvia a cidade, seu coração pulsava com uma única pergunta que ecoava. O que mais eu não sei? Miguel estava atordoado, a cena se desenrolando diante de seus olhos como um filme descontrolado. A mãe dele, a mulher que achava ter perdido para sempre, estava ali, em pé, entre as chamas e destroços. Miguel. A voz dela veio trêmula, mas havia uma força escondida, algo que o puxou de volta ao presente. Ele não conseguiu processar o que estava vendo. O tempo parecia ter parado. Mãe! A palavra saiu como um sussurro, entrecortada pela fumaça que a cercava. Luzes de sirene se acendiam ao fundo. Os gritos de desespero da multidão pareciam ecos distantes, enquanto ele tentava entender por que ela estava ali, naquele momento caótico. Escute, há algo que você precisa saber, a mãe disse, lutando para se aproximar, a determinação estampada em seu rosto marcado. Mas antes que pudesse continuar, um novo som cortou o ar, uma explosão ensurdecedora. A estrutura já comprometida do prédio desabou em um ruído ensurdecedor. Miguel olhou horrorizado. Um novo fragmento de concreto caiu entre ele e Lucas, lançando poeira e estilhaços para todos os lados. Ele não podia mais perder tempo. Precisava salvar Lucas e Dona Cida. A verdadeira urgência da situação o empurrou para a frente. Lucas, fica comigo! Ele gritou, mas o menino estava paralisado. As lágrimas escorriam enquanto ele observava Dona Cida sob os escombros. A mulher que tinha sido uma âncora em sua vida, agora em perigo. Dona Cida, nós vamos te tirar daí, Miguel assegurou, agachando-se para ajudá-la. Ela sorriu fraco e murmurou algo que ele mal conseguiu ouvir. Você precisa saber a verdade. Mas antes que pudesse terminar, outro estrondo fez o chão tremer. Uma parte do prédio quase desabou completamente. Lucas gritou e se lançou em direção a Dona Cida, mas Miguel o agarrou pelo braço, puxando-o para longe. Não, Lucas, precisamos sair. Enquanto arrastava o menino, ele não pôde ignorar o olhar angustiado de Dona Cida. O pânico crescia e a fumaça começou a obscurecer tudo. Ele virou-se para Miriam, sua mãe, buscando apoio. Mãe, o que está acontecendo? O que você sabe que eu não sei? A mãe respirou fundo, os olhos alertas e decididos. Miguel, você precisa entender. Dona Cida, ela não é quem você pensa que é. O coração dele disparou. O que isso significava? Que mais poderia mudar? Mas antes que ela pudesse dizer mais, a multidão ao redor começou a entrar em pânico novamente. Gritos começaram a ecoar. Olhem, é ele, é o garoto. Alguém na multidão gritou, e Miguel virou-se para ver um grupo se aproximando, os rostos contorcidos em temor e raiva. Ele é um dos filhos dela. Miguel sentiu sua respiração falhar. Quem? O que você está dizendo?
As palavras lutavam para sair enquanto a realidade parecia desmoronar ao seu redor. Uma mulher, de cabelos desgrenhados, segurava uma foto rasgada na mão. Era uma imagem antiga que fez Miguel parar no lugar. Ela escondeu isso, a mulher gritou, apontando novamente para Dona Cida. Escondeu de todos nós. Ele não é só seu filho, mas é o filho do homem que ela ama. A confusão se transformou em um turbilhão de emoções dentro dele. O que isso significava para Lucas? Para todos eles? Lucas olhou para Miguel, o rosto pálido, enquanto absorvia cada palavra. Eu sou um experimento? O menino sussurrou, os olhos arregalados. O que mais ele não sabia? O olhar de Dona Cida se moveu entre os dois, dolorido, quase desesperado. Miguel sentiu seu coração encolher. Era como se toda a vida que havia construído em torno de suas escolhas estivesse desmoronando em segundos. Ele precisava de respostas. Dona Cida, o que você fez? O que está acontecendo? A pressão era intensa. A mistura de puro horror e desespero dominava o ar. Ela olhou para ele, lágrimas nos olhos, um peso de décadas de segredos pairando entre eles. Miguel, eu fiz escolhas que nunca imaginei fazer. Você não é só meu filho. Você é o filho do meu maior amor e de mim. Mas não da forma que você pensa. A verdade vai além de tudo isso. E no meio da confusão, algo ali se rompeu. Miguel pode sentir a história ligando-se a ele, como se cada palavra estivesse cortando as raízes de tudo que ele conhecia. O que mais eu não sei? Ele finalmente sussurrou para si mesmo, enquanto a escuridão cheia de fumaça se aproximavam, ameaçando levar tudo. O caos aumentava, mas havia mais. Miguel sentia que a tempestade estava apenas começando, e uma dúvida pairava sobre eles como sombra. Um mistério prestes a ser revelado. Miguel estava atordoado. A cena se desenrolando diante de seus olhos como um filme descontrolado. A mãe dele, a mulher que achava ter perdido para sempre, estava ali, em pé, entre as chamas e destroços. Miguel, a voz dela veio trêmula, mas havia uma força escondida, algo que o puxou de volta ao presente. Ele não conseguiu processar o que estava vendo. O tempo parecia ter parado. Mãe, a palavra saiu como um sussurro, entrecortada pela fumaça que a cercava. Luzes de sirenes se acendiam ao fundo. Os gritos de desespero da multidão pareciam ecos distantes, enquanto ele tentava entender por que ela estava ali naquele momento caótico. Escute, há algo que você precisa saber, a mãe disse, lutando para se aproximar, a determinação estampada em seu rosto marcado. Mas antes que pudesse continuar, um novo som corta. A estrutura já comprometida do prédio desabou em um ruído ensurdecedor. Miguel olhou horrorizado. Um novo fragmento de concreto caiu entre ele e Lucas, lançando poeira e estilhaços para todos os lados. Ele não podia mais perder tempo. Precisava salvar Lucas e Dona Cida. A verdadeira urgência da situação o empurrou para a frente. — Lucas, fica comigo! Ele gritou, mas o menino estava paralisado. As lágrimas escorriam enquanto ele observava Dona Cida sob os escombros. A mulher que tinha sido uma âncora em sua vida, agora em perigo. — Dona Cida, nós vamos te tirar daí! Miguel assegurou, agachando-se para ajudá-la. Ela sorriu fraco e murmurou algo que ele mal conseguiu ouvir. Você precisa saber a verdade. Mas antes que pudesse terminar, outro estrondo fez o chão tremer. Uma parte do prédio quase desabou completamente. Lucas gritou e se lançou em direção a Dona Cida, mas Miguel o agarrou pelo braço, puxando-o para longe. Não, Lucas,
Precisamos sair. Enquanto arrastava o menino, ele não pôde ignorar o olhar angustiado de Dona Cida. O pânico crescia e a fumaça começou a obscurecer tudo. Ele virou-se para Miriam, sua mãe, buscando apoio. Mãe, o que está acontecendo? O que você sabe que eu não sei? A mãe respirou fundo, os olhos alertas e decididos. Miguel, você precisa entender. Dona Cida, ela não é quem você pensa que é. O coração dele disparou. O que isso significava? O que mais poderia mudar? Mas antes que ela pudesse dizer mais, a multidão ao redor começou a entrar em pânico novamente. Gritos começaram a ecoar. Olhem, é ele, é o garoto! Alguém na multidão gritou e Miguel virou-se para ver um grupo se aproximando. Os rostos contorcidos em temor e raiva. Ele é um dos filhos dela. Miguel sentiu sua respiração falhar. Quem? O que você está dizendo? As palavras lutavam para sair enquanto a realidade parecia desmoronar ao seu redor. Uma mulher, de cabelos desgrenhados, segurava uma foto rasgada na mão. Era uma imagem antiga que fez Miguel parar no lugar. Ela escondeu isso! A mulher gritou, apontando novamente para Dona Cida. Escondeu de todos nós! Ele não é só seu filho, mas é o filho do homem que ela ama. A confusão se transformou em um turbilhão de emoções dentro dele. O que isso significava para Lucas? Para todos eles? Lucas olhou para Miguel, o rosto pálido, enquanto absorvia cada palavra. Eu sou um experimento? O menino sussurrou, os olhos arregalados. O que mais ele não sabia? O olhar de Dona Cida se moveu entre os dois, dolorido, quase desesperado. Miguel sentiu seu coração encolher. Era como se toda a vida que havia construído em torno de suas escolhas estivesse desmoronando em segundos. Ele precisava de respostas. Dona Cida, o que você fez? O que está acontecendo? A pressão é intensa. A mistura de puro horror e desespero dominava o ar. Ela olhou para ele, lágrimas nos olhos, um peso de décadas de segredos pairando entre eles. Miguel, eu fiz escolhas que nunca imaginei fazer. Você não é só meu filho. Você é o filho do meu maior amor e de mim, mas não da forma que você pensa. Eu te criei com a ajuda de alguém que você nunca soube que estava ao seu redor. E no meio da confusão, algo ali se rompeu. Miguel pôde sentir a história ligando-se a ele, como se cada palavra estivesse cortando as raízes de tudo que ele conhecia. O que mais eu não sei? Ele finalmente sussurrou para si mesmo enquanto a escuridão eixa de fumaça se aproximavam, ameaçando levar tudo. Então, como se o destino estivesse jogando uma última carta na mesa, a mulher com a foto rasgada deu um passo à frente. Miguel! Gritou ela, sua voz cortante em meio ao barulho. Você é, na verdade, um clone do homem que Dona Cida amou. A verdade é que você nunca deveria ter existido, mas aqui está você, um produto da ciência e da dor. O chão sob os pés de Miguel parecia desmoronar. Ele olhou para Lucas e viu o mesmo choque refletido no rosto do menino. A multidão estava perdida, ecoando murmúrios enquanto tentavam juntar as peças do que acabaram de ouvir. Dona Cida tinha tentado proteger a verdade, mas agora tudo estava exposto. O pânico no ar era palpável. Miguel sentia a pressão aumentando, como se as chamas não fossem nada comparadas ao fogo da verdade que ardia em seu peito. E enquanto a realidade se chocava com sua compreensão, ele percebeu que não era apenas ele quem estava em perigo. Todos em sua volta estavam prestes a enfrentar um colapso, uma catástrofe que poderia mudar tudo para sempre. O que irá acontecer agora? Perguntou, sua voz quase um sussurro. E no calor da confusão, as chamas dançavam ao seu redor, como se estivessem rindo de todos eles.
Enquanto Miguel sabia que um novo capítulo o futuro era uma incógnita, um mistério esperando para ser desvendado. Miguel estava atordoado, a cena se desenrolando diante de seus olhos como um filme descontrolado. A mãe dele, a mulher que achava ter perdido para sempre, estava ali, em pé, entre as chamas e destroços. Miguel, a voz dela veio trêmula, mas havia uma força escondida, algo que o puxou de volta ao presente. Ele não conseguia processar o que estava vendo. O tempo parecia ter parado. Mãe. A palavra saiu como um sussurro, entrecortada pela fumaça que a cercava. Luzes de sirene se acendiam ao fundo. Os gritos de desespero da multidão pareciam ecos distantes, enquanto ele tentava entender por que ela estava ali naquele momento caótico. Escute, há algo que você precisa saber, a mãe disse, lutando para se aproximar, a determinação estampada em seu rosto marcado. Mas antes que pudesse continuar, um novo som cortou o ar. Uma explosão ensurdecedora. A estrutura já comprometida do prédio desabou em um ruído ensurdecedor. Miguel olhou horrorizado. Um novo fragmento de concreto caiu entre ele e Lucas, lançando poeira e estilhaços para todos os lados. Ele não podia mais perder tempo. Precisava salvar Lucas e Dona Cida. A verdadeira urgência da situação o empurrou para a frente. Lucas, fica comigo! Ele gritou, mas o menino estava paralisado. As lágrimas escorriam enquanto ele observava Dona Cida sob os escombros. A mulher que tinha sido uma âncora em sua vida, agora em perigo. Dona Cida, nós vamos te tirar daí! Miguel a segurou, agachando-se para ajudá-la. Ela sorriu fraco e murmurou algo que ele mal conseguiu ouvir. Você precisa saber a verdade. Mas antes que pudesse terminar, outro estrondo fez o chão tremer. Uma parte do prédio quase desabou completamente. Lucas gritou e se lançou em direção a Dona Cida, mas Miguel o agarrou pelo braço, puxando-o para longe. Não, Lucas, precisamos sair. Enquanto arrastava o menino, ele não pôde ignorar o olhar angustiado de Dona Cida. O pânico crescia e a fumaça começou a obscurecer tudo. Ele virou-se para Miriam, sua mãe, buscando apoio. Mãe, o que está acontecendo? O que você sabe que eu não sei? A mãe respirou fundo, os olhos alertas. Miguel, você precisa entender. Dona Cida, ela não é quem você pensa que é. O coração dele disparou. O que isso significava? O que mais poderia mudar? Mas antes que ela pudesse dizer mais, a multidão começou a entrar em pânico novamente. Gritos começaram a ecoar. Olhem, é ele, é o garoto! Alguém na multidão gritou, e Miguel viu um grupo se aproximando, os rostos contorcidos em medo e raiva. Ele é um dos filhos dela. Miguel sentiu sua respiração falhar. Quem? O que você está dizendo? As palavras lutavam para sair, enquanto a realidade parecia desmoronar ao seu redor. Uma mulher, de cabelos desgrenhados, segurava uma foto rasgada. Era uma imagem antiga que fez Miguel parar. Ela escondeu isso, a mulher gritou, apontando para Dona Cida. Escondeu de todos nós. Ele não é só seu filho, mas é o filho do homem que ela ama. A confusão inundou Miguel. O que isso significava para Lucas? Para todos eles? Eu sou um experimento? Lucas sussurrou, os olhos arregalados, em choque. O que mais ele não sabia? O olhar de Dona Cida se moveu entre os dois, dolorido e desesperado. Miguel sentiu seu coração encolher. Era como se toda a vida que havia construído ao redor de suas escolhas estivesse desmoronando em segundos. Precisava de respostas. Dona Cida, o que você fez? E que está acontecendo? A pressão era intensa. Uma mistura de horror e desespero dominava o ar. A mulher da foto começou a chorar.
Eu sei a verdade. Essa vida foi escolhida em um laboratório. Você foi criado por cima de nossos sonhos e esperanças, mas com um segredo aterrador. Você é parte de uma experiência genética, Miguel. Não deveria ter nascido. A revelação atingiu Miguel como um soco no estômago. Como isso é possível? Miguel estava em pânico. Ele mal conseguia manter a voz firme. Dona Cida começou a se levantar, arrastando-se dos escombros. Nenhum de nós estava preparado para a verdade. Eu fiz escolhas horríveis. Eu pessoalmente participei desse projeto. Mas eu te amei como a qualquer filho. Lucas recuou, a confusão estampada no rosto. Mãe, você disse que eu sou especial. Suas palavras ecoaram no ar, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo. E, nesse momento, um novo som cortou a confusão. Um apito ensurdecedor, seguido de um grito. Fujam! O prédio vai desabar! Miguel olhou para cima e viu as estruturas ruindo. A realização de que aquela era a última chance de escapar os atingiu em cheio. E em meio a tudo isso, um novo detalhe chamou sua atenção. Alguém no fundo, uma figura familiar, segurava um celular na mão, gravando tudo. Era seu ex-melhor amigo, que ele não via há anos. Ele estava em pé, filmando a cena, imune ao caos. Eu vou expor tudo, gritou o amigo, a câmera apontando para Miguel e Lucas. Essa história vai ser contada! E enquanto o pânico se desenrolava, Miguel notou a expressão de traição no rosto do amigo, e algo dentro dele estalou. Estava prestes a perder tudo, não só a vida, mas também a verdade de quem realmente era. Vamos! Miguel gritou. Determinado a resgatar Lucas e Dona Cida, enquanto a realidade desmoronava ao seu redor. Não havia mais tempo. O que eles descobriram nessa corrida poderia mudar tudo, ou finalmente destruir. No meio do caos, enquanto todos buscavam escapar, a pergunta ecoou novamente na mente de Miguel. O que mais eu não sei? Miguel estava atordoado. A cena se desenrolando diante de seus olhos como um filme descontrolado. A mãe dele, a mulher que achava ter perdido para sempre, estava ali. Miguel. A voz dela veio trêmula, mas havia uma força escondida. Ele não conseguia processar o que estava vendo. Fujam! O prédio vai desabar! O grito cortou o ar e ele sentiu o coração disparar. A fumaça encheu seus pulmões e o calor tornava tudo insuportável. Enquanto puxava Lucas pela mão, o olhar do menino estava fixo em Dona Cida. Ela precisa de ajuda. Gritou Lucas, mas Miguel não tinha tempo. Lucas, eu sei, mas precisamos sair agora. Ele sentiu o peso do mundo em seus ombros, a pressão crescendo. O medo e a culpa lutavam dentro dele. Mas então, um barulho ensurdecedor retumbou atrás dele. Miguel virou-se e um pedaço do prédio desabou, levantando uma nuvem de poeira e gritos da multidão. Quando a fumaça assentou, ele olhou para o lugar onde Dona Cida estava, mas para seu horror, ela não estava mais lá. Apenas um vazio, pairando no espaço que deveria estar ocupado por ela. Um homem corpulento se aproximou, segurando a mão de Dona Cida, que estava desmaiada. Os olhos de Miguel se arregalaram. Era o homem que ele pensou que nunca veria novamente, o pai dele. Pai? A palavra saiu como um sussurro entrecortado, a mente de Miguel girando com perguntas. O homem olhou para ele, seu rosto marcado por um misto de dor e arrependimento. Você precisa me ouvir, Miguel. Agora não é hora para respostas fáceis. A multidão estava em pânico, mas de repente tudo parecia mais distante. O mundo ao redor começou a ficar em câmera lenta. Ela não é só a mulher que você pensa que é, e o que aconteceu aqui vai muito além de uma simples verdade. O que ele estava dizendo? Miguel estava perdido, a confusão misturada com medo. Ela me disse
que eu sou um clone. Que tudo isso é parte de um experimento. Miguel estava gritando. A revelação ainda ecoava em sua mente. Onde estavam as respostas que ele tanto buscava? Não, não é assim, Miguel. O pai dele parecia angustiado. Dona Cida teve que fazer sacrifícios. Você e Lucas, vocês são parte de um plano maior que nunca entendi bem. Então, algo sinistro atravessou a mente de Miguel. Ele olhou para Lucas, depois novamente para o pai. O que você quer dizer com um plano maior? Que plano? O desespero tomava conta de suas palavras. E naquele momento ele percebeu. O olhar do pai carregava um segredo que poderia arruinar todos eles. É mais complicado do que você imagina. Eu fiz coisas para manter você e sua mãe seguros. E a única opção que sobrou para nós era essa. Ele começou a falar, mas outra explosão cortou o ar. E todos ao redor entraram em pânico novamente. Dona Cida começava a se mexer e Miguel não sabia para onde olhar. O coração doía, a mente enlouquecia. Então, de repente, Lucas falou: "Pelo amor de Deus, alguém me ajuda!" Ele gritou, a voz tremendo. O pai de Miguel se virou abruptamente, seus olhos fixos em Dona Cida. "Ela não pode morrer. Você não entende. Se ela morrer, tudo isso acaba." Miguel sentiu seu estômago revirar. Acaba? O que acaba? A verdade? O que mais ninguém sabe? Ele olhava para eles. As peças do quebra-cabeça ainda não se encaixavam, mas algo dentro dele estava prestes a estourar. "O que vocês estão escondendo de mim?" Como numa resposta ao caos, uma sombra surgiu na entrada do prédio. Uma figura alta e familiar. A mãe de Miguel. "Miguel, eu tô aqui!" As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Era como se o tempo houvesse congelado. Ele não sabia o que pensar. A verdade se espalhava como um incêndio, prestes a consumir tudo. As mentes dele e de Lucas estavam borbulhando de perguntas. E o que viria a seguir poderia mudar tudo para sempre. A revelação ainda estava ao alcance, mas como se desenrolar algo que parecia tão fora de controle. Enquanto isso, o impacto da confissão do pai pairava no ar, prestes a transformar tudo o que eles acreditavam saber em cinzas. Miguel estava paralisado, os olhos fixos na cena caótica ao seu redor. A fumaça dançava como serpentes, ocultando o que parecia um pesadelo interminável. Era sua mãe ali, brutalmente real, e ao mesmo tempo tudo estava desmoronando. "O que mais você tem a esconder?" ele gritou, a voz dele soando como um eco entre as chamas. "Você é nosso filho, Miguel. Todos nós somos ligados por essa verdade", a mãe falou, com os olhos arregalados, a dor visível em seu semblante. "Você precisa entender tudo." Dona Cida se esforçou para se levantar, o corpo tremendo sob o peso da revelação que ainda pairava no ar, como uma neblina desagradável. "E se você souber de tudo, Miguel, o que irá fazer?" As palavras dela ressoavam em sua cabeça, curando um pouco da confusão. O chão tremeu, e Lucas, com lágrimas nos olhos, falou: "Nós somos uma família." E, de repente, tudo fez sentido. A conexão entre eles. O amor que sentiram, mesmo em meio ao caos. Miguel olhou para o menino, e algo no coração dele começou a aquecer. "Sim, somos. E não vamos deixar que o passado fale mais alto que nós." Ele respondeu, tomando a mão de Lucas. O fogo ao fundo parecia distante, o calor muito menos sufocante. Eles eram mais fortes juntos, e aquela verdade poderia unir seu pequeno mundo desmoronado. O pai de Miguel olhou para eles com um misto de desespero e resolução. "Temos que sair, agora!" A urgência na voz dele se misturava ao clamor da multidão à sua volta, gritando e empurrando para se afastar daquele lugar de ruínas. Finalmente, Dona Cida conseguiu se erguer,
mesmo que de forma trêmula. Vamos! Não podemos esperar mais! E com um movimento firme, ela puxou Lucas e Miguel para perto. Eles avançaram, entrelaçados, enquanto os escombros tremulavam ao redor. Cada passo novo trazia uma esperança renovada. A chuva começava a cair, começando a apagar as chamas que ainda ameaçavam a todos. E enquanto eles corriam, Miguel olhou para trás pela última vez. Todo o caos, todas as mentiras e revelações caíam como as gotas do céu. O passado agora era um pouco mais claro, mas as perguntas ainda pulsavam na mente dele. Conseguiram passar pelo último obstáculo até enfim chegarem ao lado de fora, onde o ar estava fresco e povoado por sirenes e gritos. E nesse instante, Miguel sentiu uma coisa que não havia sentido antes: uma linha tênue de esperança. Estamos aqui, juntos, e agora podemos enfrentar qualquer coisa, ele declarou, segurando a mão de Lucas e de Dona Cida com firmeza. Era um novo começo. As chamas do passado se apagavam e um futuro ainda inexplorado se formava à frente deles. E com isso, aqueles momentos de dor e revelações se transformavam em algo novo. Miguel olhou nos olhos de sua mãe e de seu filho, sabendo que a história deles ainda não tinha acabado. Havia muito a ser descoberto, muito a ser enfrentado. Mas agora, eles teriam a chance de escrever um novo desfecho. E assim, ao afastarem-se da cena que mudou suas vidas, Miguel não podia evitar o mistério que ainda pairava sobre eles. O que mais estava por vir? Quais segredos e verdades ainda os aguardavam? Agora, enquanto essas perguntas ecoavam na mente de quem acompanhou essa jornada, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Aperte o botão de joinha imediatamente para ajudar esse canal a continuar produzindo histórias incríveis como essa. Escreva nos comentários a sua reação e o que achou sobre o final. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Faça parte desta comunidade e demonstre seu apoio.